Nós estamos começando uma série de 14 estratégias do povo judeu, de 7 vídeos, e em cada um deles 2 estratégias que o povo judeu já usava há milhares de anos atrás. E aí nós vamos entender um pouco por que esse povo até hoje, vivendo num país desértico, com um território muito pequeno, ou um povo que já foi escravo, que já foi dominado economicamente, socialmente, culturalmente, eles existiram, mas passaram nas mãos de egípcios, dos romanos, dos babilônicos, enfim. Segunda Guerra Mundial, o povo foi dizimado, espalhado. Como é que essas pessoas conseguem se reinventar e eles continuam sendo quem são, referências em muitas áreas da vida, na área econômica, na indústria, na ciência? O porquê? Por que praticamente metade da riqueza do mundo está na mão dos judeus? Quer entender um pouquinho o porquê que isso acontece? Então fica conosco aqui nessa série de vídeos. Então vamos lá. Primeira estratégia do povo judeu para a prosperidade. Acompanhe a leitura comigo. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata e melhor o seu lucro do que o ouro mais fino. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? Percebe quanta riqueza tem nesses textos de autoria de milhares de anos antes, muito antes do que nós conhecemos hoje do que seja inteligência financeira, o estudo da economia. Percebe que já existia uma inteligência financeira aqui nesses textos? A sabedoria, na verdade, está acima das finanças, está acima do dinheiro, está acima de qualquer coisa. E quando eu falo sabedoria, eu não estou falando apenas de conhecimento. O conhecimento ele é apenas uma parte da sabedoria. Para você ser sábio ou para ter a sabedoria, você precisa mais do que conhecimento. O conhecimento não transforma a vida de ninguém. O conhecimento não muda o mundo. O conhecimento faz de alguém uma pessoa que pode, por exemplo, dar aula sobre determinado assunto, mas não muda. Sabedoria é a junção de conhecimento, controle emocional, como utilizar a inteligência emocional com a razão, é o que você faz com esse conhecimento. É esse conhecimento sendo movimentado, agindo, e aí você ganha sabedoria. Eu fico me perguntando às vezes, as pessoas elas reclamam do governo, reclamam do salário, reclamam da família, reclamam da escola, mas o que as pessoas têm feito? O que você tem feito para mudar tudo isso? Me responda. Você é daquelas pessoas que ficam quantas horas no WhatsApp durante o dia? Quantos livros você lê durante o mês? Quantos cursos, treinamentos, palestras você tem feito para melhorar o entendimento sobre aquele conhecimento que você gostaria de ter mais informações? Então, nós temos que parar e modelar aqueles que já fazem isso. A sabedoria, ela é o princípio de todas as coisas. O livro de Provérbios, o autor dele é Salomão. Diz a história que Salomão teve um sonho e Deus deu para ele a oportunidade de pedir qualquer coisa. Ele podia pedir riqueza, ele vivia num momento que existiam muitas guerras, não é? Mas ele pediu o que? Sabedoria, porque com sabedoria ele tem dinheiro, com sabedoria ele vence outros povos, com sabedoria ele conquista qualquer coisa. E não é diferente hoje. Você, para ter prosperidade em qualquer área da vida, precisa ter sabedoria. E a sabedoria você não vai conseguir ficando fofocando na internet. A sabedoria você não vai conseguir ficando apenas fazendo críticas vazias. Você precisa estudar. Esse é um dos grandes segredos. Inclusive, eu tenho um outro vídeo que tem centenas aí de milhares de visualizações e muitos comentários. E alguns judeus, ou vários judeus, entraram lá e disseram, olha, o segredo do meu povo é estudar demais, entre outras coisas. E eles falaram algumas outras coisas que nós vamos tratar aqui também nesta série. E eu fico feliz por isso, porque eles acabam confirmando. Pergunta para um garotinho judeu de 11, 12 anos a história do povo dele. Ele com certeza vai te dar uma aula de história. Ele sabe tudo, porque essa é uma cultura do povo judeu. Passar de pai para filho
e com isso eles vão ganhando conhecimento e, obviamente, eles vão ter muitas oportunidades de serem bem-sucedidos em qualquer área da vida. Mas não precisa ser apenas os judeus. Eles, nós sabemos que têm já essa cultura de adquirir sabedoria, e é por isso que hoje nós conseguimos constatar que esse povo ele é próspero em várias coisas na vida, nos negócios, na ciência, colabora para a sociedade de uma série de formas, inclusive financeiramente. Por quê? Se você é competente, se você faz bem aquilo que você se propõe, você vai ser bem remunerado para isso, ok? Agora, eu gostaria que você fizesse uma reflexão, anote num papel aí, que oportunidades você já perdeu na vida por você não ter sabedoria. Tenta lembrar o que você já perdeu, algumas coisas que já passaram de oportunidade. Eu já perdi algumas oportunidades por não conhecer sobre algum assunto no momento em que eu deveria conhecer. E eu perdi a oportunidade. Mas a reflexão que fica neste momento é o seguinte, não é o que você já perdeu, mas você vai continuar perdendo a oportunidade por não ter sabedoria. Você vai continuar sendo intransigente em não mudar de opinião. Você já acha que sabe tudo? Quando nós achamos que sabemos tudo, aí é o começo do fracasso. O sábio, ele sempre busca mais. A única coisa que ele sabe é que tem coisas que ele ainda não entende bem. E é por isso que ele é sábio, porque ele vai buscar a informação. Então, meu querido, minha querida, você precisa mudar o seu mindset. Você precisa buscar a sabedoria acima de qualquer outra coisa. Comece por aí, eu tenho certeza que você vai obter a prosperidade. Então, faça uma reflexão. Essas anotações que você acabou de fazer agora, será que você perdeu já muitas oportunidades por falta de sabedoria? Eu sempre vem essa reflexão à minha cabeça quando eu estou num shopping. Praça de alimentação, lotado. As pessoas disputando uma mesa para se alimentar de uma comida que talvez nem é tão boa assim. Mas quando você vai numa livraria, a livraria está vazia, tem poucas pessoas, as pessoas enxergam como um livro, como custo, como gasto, mas deixam 100, 150 reais às vezes num final de semana, num prato de comida. Onde está a sabedoria? Faça as reflexões, aprenda, busque a sabedoria, busque o conhecimento e coloque em ação. Vá atrás daquilo que realmente é importante para que você seja próspero, ok? Estratégia número 2, multidão de conselheiros. Acompanhe a leitura. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Com conselhos prudentes, tu farás a guerra, e há vitória na multidão de conselheiros. Você consegue perceber a importância disso? O que será que o autor, o que será que a comunidade judaica, o povo judeu, já naquela época, milhares de anos, entendiam por multidão de conselheiros? Você sabe que um escritor, no começo do século passado, chamado Napoleão Hill, ele escreveu um dos maiores clássicos da literatura voltada para a prosperidade, finanças pessoais. Quem pensa, enriquece. Uma das coisas, na verdade, ele foi desafiado e ficou mais de 2 décadas estudando a vida dos maiores milionários da sua época, para entender por que aquelas pessoas eram ricas e por que elas saíram, a maioria delas, que eram pessoas comuns e se tornaram milionárias e só prosperavam. No livro, uma das primeiras coisas, eu te aconselho, é uma dica de leitura inclusive, logo no começo do livro, ele fala de uma coisa, resultado da sua pesquisa, chamada mente mestra, ou mastermind, que é uma palavra, um termo muito ouvido, muito conhecido de nós hoje em dia. O que é isso? Quando você pensa sozinho, quando você tem algo para resolver sozinho, concorda que a chance de você errar é muito maior? Agora, quando você tem várias pessoas, você tem vários conselheiros, pessoas que entendem sobre aquele assunto mais do que você, concorda que elas podem te dar sugestões, que elas podem encontrar saídas de uma forma muito mais rápida e de uma maneira que você vai conseguir muitas vezes ter lucro até com aquilo, você vai conseguir sucesso naquela decisão, vai evitar erros, vai evitar prejuízos. É disso que
o texto que eu acabei de ler já dizia, multidão de conselheiros. Se você busca conselhos, se você tem orientadores, se você tem mentores, com certeza você vai tomar melhores decisões. A pergunta que eu quero fazer para você: com quem você tem buscado conselhos? Porque buscar conselhos é bom e você deve fazer isso. Agora, pior do que não ter uma reunião ou não ter um grupo de conselheiros é pegar conselhos ou buscar conselhos com as pessoas erradas. Deixa eu te dar um exemplo. Por mais que seus pais, seus irmãos, às vezes te amem, queiram o seu bem, se eles não forem bem-sucedidos no assunto que você precisa da informação, eles não vão te ajudar. Se você tiver, por exemplo, querendo investir dinheiro, ou se você estiver endividado, precisa sair das dívidas de qualquer forma, e você não sabe exatamente como fazer, e aí você pergunta para o teu pai, para tua mãe, para o teu amigo de trabalho, para um irmão, por mais que eles te amem, mas se eles não forem independentes financeiramente, se eles não tiverem estudado sobre isso, se eles não tiverem experiência, por melhor intenção que eles tenham ao te dar o conselho, eles vão apenas te afundar. O risco de você piorar é muito grande. Então, buscar o conselho no lugar certo é muito mais importante ou tão importante quanto você ter um grupo de conselheiros. Mas, Eduardo, que conselhos são esses? Onde que eu encontro isso? Olha só, você precisa ter mentores. Muitas coisas na minha vida, muitas coisas que eu não sabia, a partir do momento que eu busquei mentores, que eu busquei cursos, que eu busquei bons treinamentos, leitura de bons livros, participei de imersão na parte de gestão, na parte de finanças, enfim, de uma série de coisas que eu já passei pela minha vida. Se eu não tivesse feito isso, eu estaria ainda talvez perdendo tempo, criticando quem faz. Às vezes nós temos uma visão muito crítica das coisas e não fazemos com que as coisas andem em nossas vidas. Então, se você tiver alguém que você conhece, que já tem liberdade financeira, que já passou pelo problema que você passa, busque informação com ele. Se você não tem, faz sentido, inclusive, você contratar uma consultoria, uma mentoria para que você possa, então, ter a melhor solução para o teu caso. Compre bons livros sobre o assunto, faça treinamentos, faça curso, enfim, busque na multidão de conselheiros o resultado que você necessita, o resultado para que você, então, dê um passo acima, suba um degrau na vida e você, com certeza, vai conseguir diminuir o tempo que você teria ou que você demoraria caso você não fizesse isso. Então, multidão de conselheiros. Os judeus já sabem disso há muito tempo e essa é uma das características que fazem com que eles tenham sucesso. Ok? Nós vamos terminando esse vídeo. Eu gostaria que você comenta esse vídeo aqui. Eu falei para vocês logo no começo desse vídeo que eu fiz um outro sobre o assunto e tem muito comentário. Muita gente pedindo: Eduardo, falta informação, eu preciso de mais informação. Outros: olha, você deixou de falar tal coisa, não gostei. E eu agradeci pelo feedback, nós vamos falar de feedback aqui. Eu agradeci porque é só assim que nós melhoramos. Isso é sabedoria, isso é buscar sabedoria, ouvir o que os outros têm a dizer, o conselho de quem está te ouvindo, de quem, poxa, está investindo algum tempo da vida dele para te ouvir. Então, muito obrigado. E eu queria pedir para você também: gostou do vídeo? Comenta. Não gostou? Comenta também, coloca lá: Eduardo, poderia melhorar isso aqui, eu tenho uma dica que você poderia ter colocado. Vamos formar um grande fórum aqui de discussão, porque aí um ajuda o outro e todos nós vamos ser beneficiados, tá bom? Não esqueça então de comentar, dar o seu like. Aqui em todos os vídeos, em todos, você tem aqui alguns links, vários presentes para você, tem um e-book, você tem planilhas, você tem um curso. E em todos os vídeos que eu faço eu deixo a oportunidade para as pessoas, se elas quiserem contratar um curso, para que elas possam então ter uma orientação de como sair das dívidas, enfim. Todos os nossos vídeos você vai encontrar, então entra aqui na descrição e baixe lá o que te interessar e seja muito feliz. Nós nos encontramos no próximo vídeo com a terceira e a quarta estratégia. Um abraço, até mais.